Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem um filtro de linha com proteção, é isso mesmo. O melhor filtro de linha que você vai fazer. E se você não conseguir fazer, te recomendo a parar de viver, porque daí não tem lógica, né? Esse filtro de linha você pode ligar tanto no 220 quanto no 127. Primeiramente você tem que saber qual que é a potência da tua rede elétrica. Se é 1 kVA, 2 kVA, 3 kVA, 4 kVA. Por exemplo, aqui a minha rede elétrica é com inversor. Meu sistema solar, meu inversor é de 4.000 watts. E 4.000 watts é 4 kVA. Também você precisa saber qual que é a tensão da tua rede elétrica. 110 ou 220. No meu caso aqui é 110. Eu vou fazer um filtro de linha aqui para 110. Mas a tua rede é 220, você pode fazer tranquilo seguindo esse vídeo, porque eu vou repassar todas as dicas necessárias aqui. Primeiramente, nós vamos precisar da plaquinha de fenolite aqui. Essa plaquinha eu já corroí, já perfurei também. É muito simples. Você vai fazer de um lado aqui a trilha correndo reto, no meio a trilha correndo reto, do outro lado você vai fazer a trilha também reto com um recorte. É muito simples. Nós vamos ter as trilhas laterais que vão ser neutro e fase. A trilha do meio que vai ser o terra, que você vai ter que ligar na haste do terra aí, caso aconteça, por exemplo, um surto de tensão, até mesmo um raio. Ou até mesmo fechando um curto, então este curto ele vai ser descarregado à terra. Eu tenho a minha plaquinha aqui em mãos, já produzida. Talvez eu deixe um esquema aí para vocês que tenho disponível já. Na entrada de tensão aqui, como eu já falei para vocês, nós temos dois lados na entrada de tensão. Nós vamos colocar o primeiro componente que vai ser um fusível. Pensando nisso, você vai ter que também pensar aí com a tua cachola qual que é a carga que eu quero utilizar. Como assim qual carga que eu vou utilizar? Quais são os eletrônicos que eu vou estar utilizando? Quantos watts esses eletrônicos eles vão consumir? Eu vou ligar o que? Uma geladeira? Eu vou ligar, por exemplo, um rádio, um televisor? Quantos watts eu vou utilizar? Se você quiser fazer os cálculos, você pode fazer os cálculos, somar para ver até quantos watts chega. Mas geralmente esses filtros de linha aqui, no máximo que você vai utilizar é 1000 watts. Mas se você quiser utilizar mais de 1000 watts, você também pode fazer tranquilamente. Bom, o fusível de entrada é muito importante. Para cargas de até 500 watts, ligando televisor, rádio e vários outros eletrodomésticos, notebook, por exemplo, você vai utilizar um fusível de até 3 ampere, é isso mesmo, para carga de 500 watts você utiliza fusível de 3 ampere. Se você tem dúvida, pesquisa no Google, que é muito fácil. Então, este fusível aqui ele é de 3 ampere. A carga máxima que eu vou utilizar aqui é de 500 watts. Caso feche curto aqui, eu utilizando 500 watts ou um pouquinho mais, se eu for utilizar uma carga muito superior a 500 watts, o fusível vai queimar do mesmo jeito. Então, se fechar curto, esse fusível vai queimar. As três formas de precaução e segurança que você pode estar utilizando é fusível, a outra é disjuntor e a outra é relé. Das três, a mais simples é o fusível e o disjuntor, mas como o circuito é pequeno aqui e nós vamos utilizar como uma régua extensora, por exemplo, nós vamos utilizar fusível, que é muito mais prático caso aconteça algum curto. Também tem os relés eletrônicos, os circuitos eletrônicos de segurança que você pode estar fazendo anteriormente. Nós vamos colocar este fusível aqui para uma carga de 500 watts. Se você quer utilizar cargas de mais de 500 watts, como por exemplo 1000 watts, 700 watts, você utiliza um fusível de 5 amperes. Se você quiser utilizar cargas, por exemplo, de 1000 watts, daí eu te aconselho a utilizar fusíveis muito mais parrudos. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu posso mostrar para vocês. Eu tenho fusível aqui até de 30 ampere. Por exemplo, se eu quero utilizar ali no máximo os 4 kVA do meu inversor, então vou utilizar este fusível aqui. Porque se extrapolar ou tiver um curto, este fusível vai queimar. E a segurança do fusível nunca pode ser maior do que a carga que você vai aplicar. Ou o fusível queima muito fácil, ou o fusível ele não vai queimar dependendo do curto. Ok? Só para vocês entenderem. Por isso que é bom ter painel disjuntor na casa também. E uma coisa bem importante também sobre o fusível, que é bom que vocês entendam, que o fusível ele é definido para 110 ou para 220. Geralmente, o fusível para
127, né, que é 210 que a gente chama, ele é um fusível de 250 volts. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Geralmente ele é um fusível de... Deixa eu tirar ele aqui para mostrar para vocês. Geralmente ele é um fusível de 250 volts. Esse é de 3 ampere. 3.15 na realidade. Esse fusível é de 250 volts porque a minha rede é 127. Geralmente a gente usa uma margem de segurança a mais. Já se a tua rede for 220 volts, daí você coloca um fusível por 400 volts. Se não conseguir encontrar, você pode colocar esse mesmo. Nós vamos precisar também do indicador de que o circuito está funcionando. Por exemplo, quando queimar o fusível, como que eu vou saber se do outro lado vai estar saindo carga? Eu não vou saber porque eu não tenho nenhuma indicação. E para isso eu vou colocar LED de indicação depois do fusível. Porque se o fusível queimar, o LED ele não vai acender. E se o fusível estiver bom, o meu LED ele estará aceso. Eu vou colocar esse LED aqui. O LED na rede alternada 110 ou 220, não importa a posição que você coloque. Eu posso inverter ele aqui, que ele irá funcionar da mesma forma. Para a rede 127, 110, eu vou utilizar por padrão um resistor de 1 watt de 2K7, que é vermelho, roxo, vermelho e dourado. É por padrão, os esquemas eletrônicos eles fornecem um padrão. Para a rede 127 é de 2K7 ou de 2K2. Já para a rede 220 é um resistor de 4K7, amarelo, roxo e vermelho. Este meu aqui está com uma resistência mais alta, quase 6K, por exemplo. Eu acabei medindo, mas dá para utilizar. Então os padrões são esses. Como a minha rede é 127, eu vou colocar um de 2K7 aqui. Independente também eu posso colocar ele de qualquer posição, porque ele vai funcionar da mesma forma, porque é rede alternada. O próximo componente que eu vou utilizar aqui é o capacitor de poliéster, é um capacitor apolar. Nós não vamos utilizar capacitores polarizados aqui, os capacitores eletrolíticos, porque eles são utilizados depois de pontes retificadoras, de tensões contínuas. No meu caso aqui eu vou utilizar um capacitor de 200 volts, a minha rede é 127, o ideal era utilizar por 250 volts caso ocorra alguma oscilação, mas o meu inversor ele não tem oscilações bruscas como na rede elétrica das companhias elétricas aí dos estados brasileiros, por exemplo. O capacitor ele trabalha bom com filtro também, é bom contra curtos circuitos, ele ajuda bastante, ele desarma em alguns casos o circuito porque ele abre. E ele é bem interessante no fator potência, por exemplo, numa demanda de carga aí de um motor, por exemplo, ele vai conseguir fornecer uma tensão mais rapidamente do que às vezes o próprio inversor. Então ele vai estar ajudando desta forma aqui. Eu vou estar utilizando um capacitor de código 564 de 560 NF por 200 volts. Para a rede elétrica 220 você vai utilizar capacitores por 400 volts, devido à oscilação de energia que possa ocorrer na rede elétrica convencional. Se você for utilizar, por exemplo, cargas indutivas superiores, resistivas superiores a 1000 watts, eu recomendo você utilizar capacitores de mais de 1 micro, por exemplo. Este daqui é de 3.5 microfarad, é de poliéster apolar, como já falei para vocês, capacitores eletrolíticos aqui nessa parte a gente não usa. Então este daqui, galera, já daria conta de todo o circuito, de todos os capacitores que eu vou utilizar. Também você pode utilizar capacitores, os chamados capacitores MKP. Neste caso aqui, esse aqui é de 275 volts, de 2.2 UF, microfarad. Este MKP aqui é utilizado em fontes de alimentação. Este daqui é utilizado em fontes bivolt. E você pode utilizar ele na rede 127 e 220 também. Só que ele só permite trabalhar até 275 volts alternados. Então, se a tua rede oscila muito mais de 300 volts, por exemplo, às vezes em alguns períodos, o interessante é você colocar por 400 volts. A minha rede elétrica aqui, ela é 127 com inversor. Eu vou colocar este cara aqui por 200 volts nessa região aqui. Os próximos componentes que eu vou utilizar são os varistores. Eles ajudam contra o curto-circuito. Caso haja um curto-circuito, eles podem estourar fechando o circuito ou descarregar no terra o excesso de tensão, de sobretensão ou um surto de tensão também. Então eles são muito bons para esses fins. Eu vou utilizar 2 varistores
do neutro até o terra e do terra até o fase, ou vice-versa. Não precisa ser ligado diretamente ao terra, mas é interessante caso haja algum curto-circuito ou uma sobretensão ou algum raio, ele acaba descarregando no terra o excesso de tensão ou acaba estourando. O próximo e mais importante componente aqui vai ser as bobinas. Nós temos essas bobinas aqui, que é um filtro PI, filtro RC. Essa bobina aqui é de fio 20 AWG, retirada de televisor. E essa outra bobina aqui é de fio 18 AWG, retirado de televisor também. Por exemplo, eu vou utilizar uma carga ali de até 500, 700 watts. Eu vou utilizar fio de 20 AWG, até para não esquentar tanto e eu manter ali uma folga no meu circuito. Já se eu quero utilizar cargas até, por exemplo, 1000 watts, um kVA, até um kVA e meio, eu vou utilizar fios de 18 WG. Se eu for utilizar cargas maiores, os fios, as bitolas dos fios, eles serão que ser mais grossos para evitar o sobreaquecimento e até mesmo acabar queimando o enrolamento aqui ou derretendo o enrolamento. Por exemplo, esse aqui eu utilizaria em cargas até 1000 watts. Este daqui até cargas até 500 a 700 watts. Eu vou estar colocando duas bobinas dessas aqui. Eu tenho duas bobinas aqui e eu vou estar colocando aqui já depois dos varistores. E um detalhe bem importante aqui, antes que eu esqueça, essas bobinas elas começam o enrolamento deste formato aqui, contornam no sentido horário e terminam aqui. Como vocês podem ver, é só seguir o enrolamento aqui. Então, se a minha trilha está vindo aqui, ela contorna aqui. Vocês estão vendo, galera, aqui? Olha. Nessa parte aqui, ó. A minha bobina vai aqui. Só que teve um detalhe muito importante, galera, que eu não me atentei. Eu vou ter que interromper essa trilha aqui, tá? Eu vou ter que cortar essa trilha entre as bobinas, tá? É importante, porque senão o filtro não irá funcionar. Você não terá proteção alguma aqui no circuito. Posteriormente, depois que eu soldar, eu só venho aqui com a micro retífica e corto nesses espaços aqui entre as bobinas, ok? Ah, lembrando, galera, elas vão assim, olha. Não inverta, senão irá fechar curto. O próximo componente, novamente, aqui vai ser um capacitor de código 564, de 560 NF. Este daqui é por 250 volts, mas não tem problema. Ambos eles trabalham com a mesma tolerância. Só muda aqui a letrinha no final, que é da voltagem, mas ambos são o mesmo capacitor. Mas você pode utilizar outros capacitores, como eu já falei para vocês. Qual é a carga que você vai utilizar? O que você vai ligar nessa tomada? Você vai ligar aparelhos até 100 watts? Aparelhos, por exemplo, até 1000 watts? Para uma carga e aparelhos que você vai ligar aqui, você vai utilizar varistores pequenos. Não tem a necessidade de utilizar varistores grandes, porque a carga ali que você está utilizando é pequena. Se você colocar varistores grandes e tiver um surto de tensão, tiver um pico de tensão, tiver um curto-circuito, esses varistores aqui, eles não irão funcionar, pois a carga é muito baixa. Para isso, você precisará utilizar varistores menores, para que, se tiver um curto-circuito, eles funcionem, entrem em ação. Já se eu for utilizar cargas superiores, por exemplo, ligar uma geladeira, ligar uma máquina de lavar, por exemplo, daí sim eu precisarei de varistores melhores, mais parrudos. Por quê? Porque eles trabalham muito melhor desta forma. Caso haja um curto, um pico de tensão, um surto de tensão, eles irão trabalhar com mais eficiência. Portanto, para cada carga que você for drenar aí, se você vai drenar 500 watts, 1000 watts, você terá que colocar componentes aliados àquele circuito. Por exemplo, não tem lógica eu colocar componentes grandes se eu for apenas drenar 100 watts. E também não tem lógica se eu for drenar 1000 watts eu colocar componentes pequenos. Então a gente deve utilizar a lógica. A lógica é a coisa que mais vai te ajudar neste momento. Mesma coisa em relação aos capacitores. Eu vou utilizar aqui uma carga de até 700 watts nesse circuito. Ali não dá para a gente extrapolar.
500 watts nominais dá pra gente utilizar numa boa. Mas já se eu for utilizar, por exemplo, uma carga assim de 100 watts, vou ligar um televisor, tem muito ruído. Eu quero ter uma proteção extra aí no meu televisor porque eu paguei 3, 4 mil reais. Eu vou precisar colocar capacitores menores, não tenho a necessidade de estar colocando capacitores maiores, porque eles não irão funcionar no meu televisor. Caso ocorra um curto-circuito, caso ocorra um surto de tensão, pico de tensão, os capacitores grandes serão inúteis, porque eles não irão compensar ou a defasagem ou o surto ou o pico de tensão. Então, para cargas menores, eu utilizarei capacitores, por exemplo, de 10 nF, daí eu posso aumentar a tensão por 1200 volts, ou até MKPs pequenos assim, de 100 nF por 275 volts. Essa é a lógica que você deve seguir. O próximo componente aqui será esta bobina aqui também, outra bobina, um filtro que eu retirei de televisor. Vocês viram que entre as duas bobinas eu não coloquei os varístores. Se você quiser colocar os varístores depois do fusível, antes da primeira bobina, depois da primeira bobina e depois da segunda bobina, você também pode colocar, vai ficar melhor. Só que aqui não coube o espaço para mim, então eu vou estar deixando desta maneira mesmo. Agora vem o próximo capacitor, que é mais um de 560 nF, de 200 volts. Eu vou estar colocando este capacitor aqui, porque eu quero um bom filtro que não me dê dor de cabeça. Eu vou ligar um computador com ele, galera. Um computador que me drena mais ou menos quase 500 watts. Então, por isso eu quero um filtro bacana. Agora eu vou estar colocando esses outros varístores aqui no final. Olha, caso aconteça algum problema, que no inversor de voltagem não acontece surtos de tensão, apenas uma defasagem, por isso que eu estou utilizando bastante capacitores aqui. Defasagem realmente acontece, mas caso aconteça alguma coisa, algum curto-circuito na fonte do computador, eu já vou ter a proteção aqui do meu filtro, bem bacana. Como vocês podem ver, filtro concluído. Vamos virar ele aqui. Deste lado aqui nós temos o fusível. Aqui entra entradinha de tensão alternada, que vai passar pelo fusível, passar pelo primeiro filtro e pelo segundo filtro. Desse outro lado aqui, ele vai vir também e vai passar direto. Só que não esqueçamos de interromper aqui entre as bobinas. E o terra aqui, que a gente vai precisar ligar na haste de terra lá no painel de disjuntores. Eu vou cortar aqui, galera. Vou estar soldando o fiozinho da alimentação, que vai no inversor aqui na rede elétrica, na tomada. E deste lado aqui também vai ser a saída. Então no fusível é a entrada e aqui nos últimos varístores é a saída. Soldei todos os componentes do meu filtro de linha. Coloquei um plugin aqui para eu estar plugando o cabo direto aqui, ó. Olha, mais fácil se você quiser colocar um plugin na saída também. É que não deu espaço, eu poderia ter puxado mais para cá esse circuito. Aqui na ponta eu soldei uma saidinha para a tomada. Eu recomendo você utilizar fio de 2 mm para utilizar permanentemente, ok? Fios de 2 mm dessa tomada aqui e na saída também. Eu vou ligar no meu inversor ali, vocês vão ver que esse LED ele já vai acender. Olha, o LED ele já acendeu. E agora eu vou aplicar uma carga aqui, que é um liquidificador. Este liquidificador ele tem 550 watts de potência. Talvez ele drene até mais ou menos carga. Isso vai depender da velocidade dele e o que ele está triturando. Vamos fazer um teste básico. Ele estava dando mau contato aqui nessa parte aqui. Mas bora lá então testar. Fica de olho no LED aqui. O meu inversor é de 1000 watts nominais.
E como vocês podem ver, o nosso filtro ficou excelente, galera. Um filtro de qualidade mesmo. Olha, um filtro realmente, esse ficou muito bom. Testado e aprovado e muito bem feito, olha aí. Só cuidado, né? Se você quiser fazer de resina, deixar só o lugar para encaixar o fusível, beleza, tá? Galera, vou me despedindo por aqui, se inscrevam no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e não esqueça de deixar aquele fantástico like. Até mais, galera BR, tchau, tchau.